Olá, aqui é o Dr. Naif Tadeu. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da semana Liberte-se do Diabetes. Antes de mais nada, eu quero agradecer as centenas de comentários deixados aqui na página. Muito obrigado pelo carinho. A sua participação é essencial nesta minha missão de te libertar dessa prisão que é ser um diabético. Como eu te falei, este é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos. E já no primeiro episódio, eu desmascarei as 3 principais mentiras espalhadas por aí no protocolo padrão de tratamento diabetes tipo 2. Mentiras como a de que a sua primeira e única opção para controlar a doença é tomar medicamentos ou até mesmo injeções de insulina pelo resto da vida. Isto não é verdade. Assim como não é verdade que você precisa se privar de comidas boas, de comidas que saciam para ter a glicemia nos eixos. E falei ainda da maior de todas as mentiras, que você precisa aceitar e conviver com o diabetes para sempre, como se fosse uma sentença. Eu preparei esta semana para lhe mostrar exatamente um outro caminho. Um caminho que te permite controlar a sua glicemia em apenas 3 dias. Um caminho 100% natural, sem nenhuma droga, injeções ou picadas no dedo. Na verdade, trata-se de um sistema de apenas 3 etapas. Sistema esse que eu chamo de SRD3. Sistema de reversão do diabetes. Um sistema totalmente diferente do que você já faz hoje em dia. Afinal, ele foi desenvolvido para atacar as verdadeiras raízes do diabetes. Na etapa 1, você aprende como controlar a sua glicemia com remédios naturais. Na etapa 2, você descobre como pode se libertar do diabetes comendo muito bem. E na etapa 3, você faz o seu pâncreas e outros órgãos vitais voltarem a funcionar em sua plena capacidade. Juntas essas 3 etapas te libertam para que você não viva mais refém dessa doença e possa voltar a comer com prazer, sem aquela culpa a cada garfada. Comece a perder os quilos indesejados, sentindo de volta aquela energia e disposição que o diabetes tinha lhe tirado. Veja seus níveis de glicemia, resistência insulínica, hemoglobina glicada e outros indicadores ficarem regularizados, para que seu médico possa reduzir ou até eliminar as prescrições que pesam no bolso e ameaçam a sua saúde com seus efeitos colaterais. Você até mesmo vai poder viver a sua vida sem o risco de complicações, como amputações, cegueiras, hemodiálise, infartos fulminantes. E no episódio de hoje, eu te convido a mergulhar de cabeça nas etapas 1 e 2. Mas antes de começar, fica aqui um aviso. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo dessa série, eu sugiro que veja assim que possível. É só acessar aqui em cima o ícone do vídeo 1. É importante acompanhar toda a série. Só dessa forma você irá aproveitar ao máximo aos ensinamentos que eu estou te passando. Tudo bem? Agora, se você já assistiu ao primeiro episódio, vamos em frente. Inclusive, antes de continuar, eu preciso agradecer a todos os comentários que recebi até agora. A sua participação é essencial na construção desse especial. E eu e minha equipe estamos fazendo uma força-tarefa para tentar responder o máximo das mensagens possíveis. Bom, mas então começa aqui oficialmente o episódio 2 da semana Liberte-se do Diabetes. Imagine esta situação: um prédio pegando fogo que aos poucos vai sendo consumido mais e mais pelas chamas. Minutos depois, os bombeiros chegam ao prédio para tentar conter o incêndio que já está descontrolado. Apesar da apreensão, todos em volta sentem que o incêndio está prestes a ser controlado. Os bombeiros posicionam, pegam a mangueira para apagar o fogo e, ao invés de sair água, como todos esperavam, sai um jato potente de gasolina. Nem preciso continuar para dizer o que aconteceria com o prédio. O incêndio ia se alastrar cada vez mais até ruir a estrutura inteira. Você concorda que essa história hipotética que te contei parece totalmente absurda, correto? Quem em sã consciência jogaria gasolina em um incêndio? Mas e se eu te falasse que é exatamente assim que você está tratando o seu diabetes? Não, eu não estou brincando. Mas antes que você se desespere, deixe-me explicar melhor essa história. Veja, logo aos primeiros sinais de diabetes, você deve ter se deparado com esta frase em algum consultório: seus índices de glicemia estão descontrolados. Você precisa baixá-los urgentemente. E a partir daí, você já recebe a sua primeira prescrição de remédio para controlar o seu diabetes. Mas imagino que você saiba que essas drogas não funcionam para todo mundo. E muitas vezes elas até funcionam no início,
Mas com o tempo, o seu corpo para de responder às medicações, mesmo tomando todas as pílulas no horário certo, mesmo que tenha cortado todas as comidas que mais gostava. E a cada nova consulta, você aumenta a dose do seu medicamento ou troca de remédio. Até que um dia, não tem jeito, você sairá em mãos com a indicação da primeira dose de insulina. E é aí que você começa a colocar mais gasolina para apagar o fogo do diabetes. Deixe-me ser mais claro aqui. Em todas as células do corpo existem receptores do hormônio insulina. A principal função da insulina é carregar o açúcar do sangue para dentro da célula para transformá-la em energia. Isso funciona como um sistema de chave e fechadura. A insulina é a chave e o receptor celular a fechadura. Quando há o encaixe perfeito, o açúcar entra dentro da célula e serve de combustível para virar energia. Mas se você tem constantemente muito açúcar no sangue, o pâncreas precisa produzir muita insulina. E esse excesso todo acaba deixando as células do seu corpo resistentes à insulina. É como se toda essa insulina entupisse as fechaduras das células para a glicose entrar. Daí, você já viu, o açúcar no sangue vai se acumulando, e o seu pâncreas é convocado a produzir mais insulina para compensar a fechadura entupida pela insulina. Mas isso só entope mais a fechadura e você precisa de cada vez mais insulina. É por isso que eu digo que dar mais doses de insulina é como apagar um incêndio com gasolina. Afinal, não faz sentido indicar mais insulina para alguém que adoeceu justamente pelo excesso dela e não pela falta. É por isso que a maioria dos tratamentos dominantes hoje para o diabetes tipo 2 são tão ineficazes. Afinal, se trata de um ciclo sem fim, um ciclo que não foi feito para te libertar de verdade do diabetes. E para que você não seja mais refém dessa doença, o que você precisa é agir nas verdadeiras causas da doença. E há sim alternativas 100% naturais que agem na raiz de tudo e permitem você melhorar a resistência insulínica, regenerar o funcionamento do seu pâncreas e controlar seu açúcar no sangue de uma forma natural. Alternativas que você deveria ao menos conhecer, mas que você dificilmente ouve falar no consultório médico. É pensando nisso que eu elaborei a etapa 1 do SRD3, Sistema de Reversão do Diabetes. Aqui é onde eu vou te mostrar as alternativas naturais que são melhores que muitos remédios tradicionais que você conhece. Opções livres de efeitos colaterais, para que de imediato você já possa começar a sentir a melhora significativa nos exames de glicemia, insulina, hemoglobina glicada e tantos outros. Quer ver só? Você já ouviu falar dessa fruta verde de origem asiática que é capaz de varrer o açúcar do seu sangue? Aqui você pode ver uma foto dela. Ela é popularmente conhecida como melão de São Caetano. E apesar do seu aspecto diferente, saiba que por dentro ela tem poderosas substâncias chamadas charantina e polipeptídeo P. Não precisa decorar os nomes, apenas saber que elas podem literalmente derrubar seus índices de glicemia. Talvez você não conheça essa fruta, mas saiba que já era usada há centenas de anos por tribos e povoados de regiões remotas do sul da Ásia. Desde aquela época, eles já sabiam das suas propriedades medicinais, mas foi apenas recentemente que pesquisadores renomados colocaram à prova os seus efeitos antidiabéticos. E os resultados não poderiam ter sido mais surpreendentes. Afinal, essa fruta não foi apenas responsável por baixar a glicemia. Ela reduziu em impressionantes 48% a glicemia em jejum em diabéticos, como mostra um estudo feito por pesquisadores indianos. Mas não é apenas isso. Essa fruta também foi responsável por melhorar a tolerância à glicose em até 73% durante um estudo realizado pela Universidade de Colombo, no Sri Lanka. Mas hoje em dia, já contamos com estudos de diversas outras universidades, como Cambridge, Harvard, Johns Hopkins, que chegaram à mesma conclusão. Esta curiosa fruta pode limpar o açúcar do seu sangue. E a melhor parte é que você não precisará ir até um país remoto da Ásia para encontrar essa iguaria. Ao contrário, hoje ela já é cultivada aqui no Brasil e está presente na maioria das feiras e mercados que você frequenta. E veja,
essa é apenas uma das alternativas que vou te apresentar na fase 1 do SRD3, Sistema de Reversão do Diabetes. Você ainda vai conhecer outras substâncias poderosas, como o tempero que acelera em 20 vezes a queima de açúcar no sangue, o poderoso óleo capaz de baixar a resistência insulínica, o sal chinês que funciona até melhor do que remédios para controle do diabetes e pré-diabetes, o mineral que está diretamente ligado ao aumento da glicose, a dupla de vitaminas essenciais que está em falta nos diabéticos e muito mais. Eu posso te afirmar, no momento que você tiver acesso ao arsenal completo destas substâncias 100% naturais da primeira fase do SRD3, Sistema de Reversão do Diabetes, você saberá como baixar sua glicemia alta e normalizar os seus resultados de exames sem remédios ou injeções. Mas durante a semana, Liberte-se do Diabetes, eu não estou me dispondo aqui a apenas baixar os seus índices. Também estou me propondo a te mostrar como pôr fim à vida de privações, refeições ruins e comidas sem sabor e sem gosto. E é exatamente por isso que montei a fase 2 do Sistema de Reversão do Diabetes. Veja, eu sei que você está cansado daquelas cartilhas batidas que afirmam que para controlar o diabetes você precisa trocar as refeições que te davam prazer por uma alimentação de passarinho, apenas com pequenas porçõezinhas de 3 em 3 horas, como comidas diet, light e totalmente sem gosto. Mas e se eu te dissesse que o que você precisa fazer é exatamente o contrário? Que para se libertar do diabetes, você deve voltar a comer refeições com comida de verdade, pratos fartos, com sabor e incluindo grande parte das coisas que te disseram que não era possível comer. Eu estou falando da picanha, eu estou falando do torresmo, da gordura de porco e até mesmo alguns tipos específicos de doce, como chocolate e um delicioso picolé de coco. Sei que você deve estar surpreso com a informação. Afinal, não é exatamente esse tipo de comida que aumenta o diabetes e prejudica a sua saúde? É aí que a grande maioria das cartilhas de alimentação para diabéticos está equivocada. Afinal, eles pedem para você cortar as gorduras e começar a consumir todos os tipos de alimento diet e light, comidas sem gordura, sem sal, sem gosto, pães e massas integrais. Mas o grande problema é que esses alimentos continuam sendo carboidrato e, portanto, aumentando o seu açúcar no sangue e, consequentemente, a sua insulina. Pelo outro lado, essas gorduras derivadas da carne, peixes, oleaginosas, que antes eram consideradas ruins, fazem exatamente o contrário. Na verdade, essas gorduras podem ser uma fonte limpa de energia para o corpo. Afinal, a gordura não aumenta o açúcar no sangue e nem a insulina. Portanto, não aumenta os casos de diabetes e até promove a sua reversão em questão de algumas semanas. Não se iluda quando dizem que gordura entope a artéria. Isto também não é verdade, mas trataremos em outra oportunidade. Foi isso que constatou esse renomado estudo feito com 124 diabéticos e publicado na importante revista científica Diabetes Care, que mostrou a eficiência dessa estratégia. Em apenas 90 dias, 100% dos que trocaram os carboidratos por gorduras boas, as que eu citei, diminuíram ou interromperam a necessidade dos remédios. O índice de sucesso foi 5 vezes maior do que no grupo que não seguiu essa proposta alimentar, ainda que esse outro grupo também tenha feito exercícios, dormido bem e tomado outras medidas de cuidados. A verdade é que a minha experiência clínica mostra que nem é preciso esperar 3 meses para colher bons frutos. Em 3 dias, a grande maioria dos meus pacientes já viram suas taxas de glicemia despencarem para as taxas de normalidade abaixo de 100. E a única coisa que precisaram fazer foi trocar aqueles alimentos sem gosto que você tanto odeia e começar a consumir pratos fartos com muitos dos alimentos que você já gostava e consumia antes. Já imaginou você ter uma próxima refeição como esta? De entrada, você pode comer um delicioso pedaço de queijo. Em seguida, como um prato principal, um farto pedaço de picanha, coberta por um molho branco, e ainda de sobremesa, comer um delicioso brownie. Acha isso inacreditável? Pois é exatamente esse tipo de alimentação que eu forneço para todos os meus pacientes. Apenas para você ter uma ideia, não é mas milhares de alunos já me confidenciaram que hoje
comem melhor do que antes de terem o diagnóstico de diabetes. Afinal, eles consomem algumas receitas deliciosas e simples no seu dia a dia, como o churrasco perfeito para os diabéticos, o delicioso peixe frito para baixar a glicemia, a panqueca para comer ao longo do dia, um delicioso picolé de coco simples de fazer, o brownie de chocolate para adoçar suas sobremesas, ou ainda os molhos branco e vermelho que baixam o açúcar no sangue. Você vê que não precisa mais temer uma alimentação sem gosto e sem prazer. E eu asseguro, pacientes meus que seguiram essas mesmas diretrizes da fase 2 conseguiram resultados expressivos a partir de 3 dias. Não é um fato isolado. Na verdade, eu recebo dezenas de depoimentos como estes todos os dias. Hoje estou com os meus exames normalizados. Eu emagreci 16 quilos, não tenho medo de diabetes. Agradeço muito o Dr. Naif e sua equipe. Eu não preciso de nenhum medicamento, estou totalmente curado do meu diabetes tipo 2, exatamente curado do meu diabetes tipo 2, com muita alegria, com muita saúde e muita gratidão pelos seus ensinamentos. Dr. Naif, um grande abraço. E tenho certeza que você também pode ter resultados iguais ou até melhores que eles. E aqui estamos falando só da alimentação, que é apenas um dos pilares do sistema de reversão do diabetes. Porque quando você implementá-lo na sua totalidade, vai ver como é simples de seguir e notar no seu corpo que os resultados não demoram a aparecer. Já imaginou poder voltar a ter uma vida normal, sem mais preocupações com as complicações que o diabetes pode trazer? Ouvir do seu médico que a sua glicemia está controlada e que você pode reduzir a quantidade dos remédios ou até começar a eliminá-los. Não viver mais atormentado pela culpa de não ter ido à academia ou ter exagerado no fim de semana. Voltar a comer pratos saborosos com tranquilidade, livre do olhar julgador e vigilante daqueles familiares. Agora você pode. Basta você aplicar todo o passo a passo do sistema de reversão do diabetes. E no vídeo de hoje, você já descobriu como as etapas 1 e 2 funcionam. Mas antes de te mostrar como colocar em prática o sistema de reversão do diabetes, preciso que conheça também a etapa 3, a última fase do programa, que é responsável por revitalizar seus órgãos para que eles voltem a funcionar como antes do diabetes. Aí sim, você saberá tudo o que precisa para retomar o controle da sua vida. Eu estou falando de retomar a sua liberdade, de finalmente você ter a possibilidade de se tornar um ex-diabético. E eu vou falar exatamente como você vai conseguir tudo isso no próximo vídeo. Inclusive, te darei exemplos práticos de substâncias poderosas e naturais para praticamente trocar seus órgãos debilitados por novos, para que você tenha todo o seu corpo funcionando em plena forma como antigamente. A pergunta que eu te faço agora é: você está pronto para virar esse jogo? Pelas histórias que você viu aqui, dá para perceber que é perfeitamente possível. Só depende de você. Bom, antes de ir, também te peço um favor. No próximo vídeo, eu vou responder as principais dúvidas sobre o SRD3, o nosso sistema de reversão do diabetes, que aparecerem aqui embaixo no campo de comentários. Eu peço que comente aqui o que você quer saber e fique atento à sua caixa de entrada de e-mails, porque vou avisar quando o próximo vídeo for ao ar com as respostas. Combinado? Só um último pedido. Se você conhecer alguém que precisa, não deixa de recomendar esse vídeo. Tenho certeza que ele vai te agradecer por isso. Um grande abraço e até breve.